Boa noite a todos. Que possamos estar conectados pelo coração, pelo pensamento e principalmente pelos bons sentimentos, né? Faremos a palestra de hoje, mas como é de praxe no Espiritismo, todos os trabalhos começam sempre com uma pequena prece de agradecimento para nos preparar mentalmente e espiritualmente para esse momento. Então, eu peço a todos, se puderem, que cerrem os olhos levemente, para que as formas exteriores não venham nos atrapalhar, para que possamos pedir a Deus, nosso Pai, inspiração, para que possamos pedir a Deus, nosso Pai, a permissão para que os bons espíritos possam estar conosco nessa empreitada. Porque isso se faz em nome de Jesus. E quando tudo é feito com o coração, em nome de Jesus, temos certeza da sua divina presença através dos seus intercessores. E dessa forma, nessa certeza, com esta convicção, e rogando as bênçãos do Deus Altíssimo para este momento, pedimos licença para iniciarmos a palestra de hoje. E assim seja, graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Conta-nos o escritor Paulo Coelho, no seu livro Contos do Alquimista, que certa vez, viajando ao Japão, ele visitou Gunkanjina, uma cidade do interior do Japão, e foi convidado para visitar um mosteiro que ficava em meio à floresta. E ele o fez. E ao chegar no mosteiro, ele viu que o mosteiro ficava no centro de uma grande floresta. E ao lado do mosteiro, um grande espaço vazio, um terreno imenso e vazio ao lado do mosteiro. Ele então pergunta ao abade, responsável pelo mosteiro, o porquê desse terreno baldio, desse terreno livre ao lado do mosteiro. Ele disse: esse terreno vazio é onde vai ser construído o novo mosteiro. Como assim? Ele falou: a cada 20 anos, esse mosteiro em que nós estamos é destruído. Nós destruímos para construir um novo. Assim, os arquitetos, os eletricistas, os pedreiros, né? Eles se reciclam, eles exercitam a profissão e ajudam os monges novos a aprenderem a profissão deles. E com isso a gente aprende que nada é eterno e que tudo precisa ser renovado. Até mesmo o mosteiro precisa passar por renovações para melhorar, pelo menos a cada 20 anos. Interessante, não? Um terreno vazio, onde a cada 20 anos eles constroem um mosteiro novo e destroem aquele em que eles estão. A cada 20 anos se processa tudo isso para que eles se exercitem, para que eles elaborem melhor sempre o novo mosteiro, e isso sintetiza, na minha opinião, a lei do progresso. Porque só há progresso quando há destruição de alguma coisa. Porque, na verdade, não há destruição. O que há, na verdade, é renovação. As coisas se renovam a cada dia. Existe uma lei natural, entre as 10 que a gente estuda no Livro dos Espíritos, que é a lei de destruição. E é uma lei natural, né? Desde que tudo se destrua de forma natural, que não haja a interferência do homem de forma equivocada, né? As coisas tendem a se destruir para se renovarem. Nada nasce de novo se primeiro não for destruído, se primeiro não morrer. Então, se nós formos analisar direito, a lei de destruição ela está alinhada, mas bastante alinhada com a lei do progresso. Não há progresso sem destruição. O nosso próprio corpo físico, a ciência já nos mostra que a cada 7 anos,
todas as células do nosso corpo físico morrem e dão lugar a células novas. Ou seja, a cada 7 anos, todas as células do nosso organismo físico morrem e nascem células novas. E a gente nem se dá conta disso. Claro, com exceção de alguns neurônios. Então, a cada 7 anos, meus amados, nós tomamos posse de um corpo novo e nem nos damos conta disso. É a mudança, é a renovação. Nem com essa mudança que ocorre, de acordo com a ciência, a cada 7 anos, nós não morremos. Nós nos renovamos a cada 7 anos. Tomamos posse de um corpo novo a cada 7 anos. Como é linda a lei de destruição, que dá origem a um progresso novo, não é? A uma situação nova a cada destruição que acontece. Então, se nós olharmos para o mundo, para o próprio planeta Terra, as mudanças que já ocorreram no nosso sistema, no nosso planeta, né, no sistema global, foram para melhor. Foram progressos que aconteceram. E para que esse progresso acontecesse, houve necessidade de que algo se destruísse. É a lei de destruição, que acontece para dar lugar a coisas novas. Então é importante esta lei. A lei de destruição ocorre para que todos nós mudemos a cada dia, para que o planeta mude também, com a ação do próprio homem. Porque o homem também é co-criador junto com Deus. E todas as mudanças que o homem faz, às vezes até de forma arbitrária, é sempre para o bem, para a mudança. Então, há necessidade que haja destruição de muitas coisas. A gente chama de destruição, mas talvez a palavra não seja essa. Talvez a palavra seja renovação mesmo, né? Transformação. Como Lavoisier falava 100 anos antes do Espiritismo surgir, ou seja, há 200 e poucos anos atrás de hoje, Lavoisier dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a doutrina espírita vem corroborar com esta informação de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, essa destruição aparente, que é transformação, significa também progresso. A ciência de Lavoisier, juntamente corroborando com a ciência atual, diz que há uma combinação nas substâncias e não uma deteriorização. Ou seja, há uma combinação nas substâncias, em todas elas, e não uma destruição. Então, essa afirmação da ciência corrobora com a afirmação de Lavoisier. No universo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Até o nosso pensamento, as nossas crenças, o que somos, nós vamos mudando a cada dia. O nosso pensamento e a nossa mente vai adquirindo uma nova forma de ser, de pensar, não é? As nossas crenças mudam. Importante é que a nossa fé permaneça. O importante é que a nossa fé seja inabalável, que acompanhe a ciência, as mudanças e até a mudança das nossas crenças em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé inabalável, aquela que você não perde mesmo quando as suas crenças mudam, não é? Então, há uma constante mudança no nosso ser, sempre. Não é? Nós participávamos de religiões dogmáticas que nos impunham dogmas fideístas nos quais nós tínhamos que acreditar piamente naquilo, senão não fazíamos parte daquele clã religioso. Não é? Mas as coisas mudam. E mesmo essas mudanças que ocorrem conosco, de acordo com o nosso progresso, aos olhos da religião antiga, foi uma degeneração que aconteceu. Mas nós sabemos que não foi degeneração, né? Foi uma mudança para melhor, porque nada volta, tudo progride para o melhor. Por exemplo, quando eu professava uma fé dogmática, me diziam que na Semana Santa eu tinha que me abster de comer carne. E eu seguia, e nós seguíamos piamente esta recomendação imposta pela nossa religião. Na Semana Santa era proibido comer carne. Quem comesse carne estaria cometendo um pecado.
Veja, meus amados, isso faz sentido? Qual será o jejum que nós devemos fazer? Não é um jejum de maus comportamentos, de equívocos, de defeitos que a gente tem ao longo do tempo. Não é fazer jejum dessas imperfeições que nós carregamos? Não será isso muito mais meritório aos olhos de Deus, aos olhos da espiritualidade? Mas nós agíamos de acordo com a nossa religião e praticávamos o jejum de carne na Semana Santa. Embora todos os outros restos do ano nós comêssemos carne à vontade, né? E fizéssemos até muitas coisas erradas do ponto de vista moral. Então, com a nossa mudança de crença, porque crença hoje você acredita numa coisa, amanhã você acredita em outra. Né? Hoje eu tenho certeza de que não é assim. Hoje eu sei que o jejum que eu devo fazer seja um jejum de erros, de equívocos, de atos impensados, de coisas erradas. E esse jejum não tem que ser só na Semana Santa, mas em todas as épocas da minha existência, em todos os momentos. Então, isso é evolução, isso é mudança. Isso é uma destruição que eu mesmo faço de comportamentos equivocados em mim mesmo, não é? Para renovar estes comportamentos para um comportamento melhor. Imagine não comer carne somente na Semana Santa, né? Me lembro até de uma mulher que falou para o padre assim: Padre, é pecado comer carne na Semana Santa? Ele disse: já foi, minha filha. Hoje, com os preços que estão, é milagre. Então é bobagem. Jesus recomendou e disse que não é o que entra pela boca do homem que o destrói, mas o que sai. Porque o que sai, sai diretamente do coração, do que ele é. E a lei de destruição física também é importante para a humanidade, porque tudo muda, a gente vai se transformando, não é, para melhor. As mudanças que acontecem ou as destruições que acontecem do ponto de vista físico, muitas vezes é sempre para o melhor. Haja vista as grandes catástrofes que já ocorreram no planeta, se nós olharmos agora para aquela região, transformou-se. Transformou-se para uma região mais bela. O povo daquela região, novos povos que chegaram, novos espíritos que reencarnaram, adquiriram um panorama diferente. Ah, Gesualdo, e aqueles que sucumbiram? E aqueles espíritos que se foram na destruição, nas grandes catatombes, nas grandes destruições, nas grandes desastres? Ora, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Corpo físico é somente um veículo, não há morte, só há vida. Só há vida. E o espírito, este é imortal. E muitas vezes os mesmos espíritos que voltam em uma região de catástrofe são aqueles mesmos espíritos, claro, aqueles que voltam, aqueles que se foram, que passaram pela grande catástrofe e agora vivenciam uma nova realidade com mudanças. Então, todas as destruições que ocorrem é sempre para o progresso. Nós dizemos sempre que é importante que o homem velho morra para que surja o homem novo. Ora, morrer o homem velho implica em eu destruir um comportamento antigo. Implica em eu destruir o homem velho, para que este homem velho dê lugar a um homem novo. Então, isso também faz parte da lei de destruição natural. Né? A lei de destruição natural é uma lei de Deus, porquanto, diz o Livro dos Espíritos, na questão 728, que a destruição é uma renovação e o objetivo é o melhoramento da humanidade. Então, o que a gente vê como destruição aos nossos olhos materiais, muitas vezes a gente vê como uma catástrofe, como algo que poderia ser evitado, mas essa é uma forma míope de ver a vida que é eterna, a vida que Deus criou, não para se destruir, mas para que sempre se renove. Né? Esse é o ideal divino, essa é a visão de Deus, a visão da espiritualidade que nós deveremos incorporar em nossas vidas. E não há progresso nenhum sem destruição. Agora, há uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta se o progresso moral pode ser, se o progresso pode ser
Por exemplo, o orgulho e o egoísmo podem atravancar o progresso? Essa é a pergunta. O orgulho e o egoísmo podem parar o progresso? E a resposta é só se for o progresso moral. O progresso moral, sim, é prejudicado com o orgulho e com o egoísmo. Mas o progresso intelectual, este continua. É uma bola de neve. Se lança um iPod hoje, mas já tem um outro na gaveta para daqui a um mês. Não dá para segurar mais o progresso intelectual. É uma bola de neve que cresce a cada dia e ninguém segura. Então, é para a moral acompanhar um pouco atrás do progresso intelectual. Porque eu preciso saber para poder conduzir melhor a minha moral, o amor em mim. Então, eu preciso ter conhecimento, porquanto o conhecimento precisa andar um pouco na frente. Um pouco na frente. É o que nos recomenda a doutrina espírita. Acontece, meus amados, que o amor está deixando muito a desejar. Acontece que o amor anda muito atrás. O progresso intelectual, tecnológico, galopa à frente do amor. Por isso que agora a doutrina espírita, através do Espírito de Verdade, recomenda-nos: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Por quê? Porque eu não me preocupe com o progresso intelectual, ele vai avançar de qualquer jeito. Quando eu me preocupo agora com a minha moral, com o meu espírito, com a minha renovação espiritual, eu, consequentemente, não perco o meu conhecimento intelectual que eu adquiri até agora e vou, concomitantemente, adquirindo outros. Isso não se perde. Não tem como deter a marcha do progresso intelectual. Não tem como. O que eu preciso agora é amar mais. Porque o amor está deixando muito a desejar. É isso que nós precisamos fazer. Não é? O Espiritismo é a terceira revelação de Deus para a humanidade. A terceira revelação. Porque revelação tem sinônimo de verdade. E não há mentiras, não há divergências no Espiritismo, não há controvérsia nos ensinamentos espíritas. Há uma verdade ao qual a ciência não consegue negar. Não consegue negar. Sabe por quê? Porque é uma verdade. Verdade é verdade. A ciência não consegue mudar. Kardec falava, se a ciência provar que o espiritismo está errado em algum ponto, deixemos o espiritismo e fiquemos com a ciência, mas fiquemos com a verdade. Porque o espiritismo acompanha a ciência. É uma ciência, é uma doutrina progressiva em todas as épocas da humanidade. Mas os princípios básicos da doutrina espírita, fundamentais, que é Deus, a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, isso é inegável. A ciência não consegue mudar nem dizer que está errado porque sintetiza uma verdade. Está acontecendo agora no planeta muita destruição, muita coisa está acontecendo. São pandemias, são terremotos, são coisas que já estavam previstos a acontecer. Porque o planeta Terra passa por um momento de transição. E todo momento de transição causa alvoroço. O mal que existe no planeta não quer perder e causa um tumulto muito grande. Mas isto vai ser destruído para dar lugar às coisas novas. Isso é fato, não é? É profético. Está acontecendo. Divaldo fala que há muita gente desencarnando no planeta hoje em dia e não estão podendo mais reencarnar no planeta, porque não são compatíveis com o novo planeta que está surgindo aí para frente. Vão ter que reencarnar em planetas primitivos para ajudar no progresso. Para ajudar no progresso. Então, os mansos herdarão a terra. E nessa palavra manso, da bem-aventurança, implica uma série de virtudes que nós devemos nos esforçar para adquirir, para sermos merecedores de merecermos a terra. Os mansos herdarão a terra. Então, por que será que a população da terra cresceu tanto de 100 anos para cá, por exemplo? 160, 170 anos para cá, do advento do Espiritismo de 1800 e pouco para cá, por que será que a população da Terra quadriplicou praticamente? Uma pergunta a ser feita.
É porque Deus, misericordioso, bom ao extremo, está dando chance. Isso é bíblico, o Apocalipse fala disso em outras palavras. Né? Que as pessoas não conseguem interpretar direito a letra das profecias. Né? Está dando oportunidade de muitos espíritos virem. Quando fala que Satanás será solto, não é aquele ser estereotipado da teologia. Esse Satanás será solto são esses espíritos que estão tendo chance de voltar para provarem para o Altíssimo e para eles mesmos que eles mudaram. Porque só aqui na Terra a gente vivencia provas. Mas acontece que os espíritos estão vindo, tendo, digamos assim, uma última chance e não estão dando valor a isso. Por isso, aos nossos olhos, há tanta mudança que parece que é para pior, mas não é. São chances que esses espíritos estão tendo, recalcitrantes, mas não estão aproveitando a chance que Deus está dando. Né? Então, os mansos herdarão a terra, continuarão reencarnando aqui. Mas aqueles que já adquiriram um nível evolutivo, que não precisam mais de encarnação material, esses ficarão no mundo espiritual e só virão em missão. Como Apocalipse fala, né? E farei deles coluna do santuário celeste, do qual não sairão de lá jamais. Aos vencedores farei colunas do santuário celeste, do qual não sairão de lá jamais. Então, está havendo essa mudança que nós devemos aproveitar para mudar. O planeta vai mudar para melhor. Hoje, o mal parece que sobrepuja o bem, mas esse estado de coisa vai se inverter. É o bem no planeta de regeneração que vai suplantar o mal. Ainda vai ter mal, mas pouco. É o bem que vai estar em maior abrangência, em maior quantidade. E aqueles que ainda exercitam o mal no planeta de regeneração se envergonharão de fazê-lo. Né? Então, essas mudanças que ocorrem, essas aparentes destruições que a gente vê, é uma lei natural de Deus que corrobora, que colabora com o progresso. Não há progresso sem destruição, sem mudança, sem transformação. Então, o planeta está mudando, o planeta vai melhorar, embora não pareça aos nossos olhos físicos as aparentes injustiças e coisas erradas que a gente vê, o planeta está mudando. Mudando. Pandemias que acontecem, doenças novas que surgem, é para o nosso bem. Por mais que não vejamos dessa forma, porque a gente não entende a sabedoria divina. Somos muito pequenos para isso. Mas a doutrina espírita nos esclarece que é tudo para o nosso bem. Paulo já dizia isso em sua carta, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Então a gente precisa desenvolver as asas da sabedoria e do amor. A sabedoria, o conhecimento que nós já temos, não vai se perder. Mas precisamos amar mais. Transformar o nosso interior. Para que o homem velho morra, para que o homem novo surja. É isso que precisamos fazer. E é para isso que nós estamos aqui. Viver é um exercício diário. Todos os dias, quando acordamos e respiramos, é uma chance, é um presente de Deus para que mudemos, para que nos transformemos, para que matemos o homem velho, para que demos lugar ao surgimento do homem novo. É para isso que nós estamos aqui. É importante que saiamos dessa existência melhores do que quando aqui chegamos. Madre Teresa falava, né? Madre Teresa de Calcutá, e quando nascemos nos é colocado um saco de pedra nas costas, e essas pedras são nossas mesmo. O objetivo da vida, dizia Madre Teresa, é deixar essas pedras pelo caminho, para voltarmos mais leves. Mas incautos que somos, ao invés de deixarmos as pedras pelo caminho, colocamos mais pedras no saco. E aí voltamos mais pesados. E aí são palavras minhas agora, eu digo sempre, o que é pesado desce. O objetivo aqui é crescermos espiritualmente. Jesus falou também sobre isso, né? Não, não ajuntais tesouro, nem ouro, nem prata, bens imperecíveis que a ferrugem come, que a traça corrói, que o ladrão rouba.
Mas bens imorredouros que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que a ferrugem não come. Não é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas virão como um acréscimo. Estou falando um pouco de moral, um pouco de transformação moral, porque é isso que conta. Isso faz parte da lei do progresso moral. Porque o orgulho e o egoísmo não atravancam o progresso intelectual, mas o nosso progresso moral. Então é preciso que eu destrua na causa, no nascedouro, tudo aquilo que me faz mal do ponto de vista espiritual, que eu destrua. Eu tenho que ser o destruidor disso, de coisas que eu mesmo criei. Hoje, com uma nova consciência, eu preciso destruir na causa. E como é que eu faço isso? Vigiando meus atos. Né? O planeta está mudando, o planeta vai fazer parte de um mundo melhor. E se eu não for mais merecedor de reencarnar aqui, e sim num planeta primitivo, onde há muito trabalho duro, eu vou olhar para o céu, de repente, e vou sentir saudade de um paraíso perdido. Isso é real. Isso está acontecendo novamente, a exemplo de Capela, na época que a Capela passava por uma transformação e que habitantes daquele orbe não eram merecedores de acompanhar o progresso, tiveram que vir à Terra. Na época em que a Terra era primitiva, para ajudar no progresso moral da própria Terra. Conta-nos alguns espíritos iluminados que há muitos capelinos ainda aqui na Terra. Alguns deles até revoltados, por não terem ainda podido voltar ao planeta de origem, e revoltaram-se. Outros não. Outros compreenderam, evoluíram aqui e já voltaram para a sua pátria verdadeira, o planeta Capela. A exemplo disso, a Terra está passando pelo mesmo processo. Não sei por qual orbe, para qual planeta primitivo, muitos de nós iremos, mas iremos. Porque é assim que se faz as leis de Deus. Nada se perde. Nada se perde no planeta e nada evolui. A gente vai para o planeta compatível. E tudo vai se transformando. E o homem faz parte desse processo. Deus conta muitas vezes com a ação do homem para que o progresso aconteça. Para que aconteçam algumas destruições, para que o progresso possa chegar. Né? Então, uma pergunta no Livro dos Espíritos, da Lei do Progresso, Kardec pergunta na pergunta 7, 8, 9, se um dia poderá haver uma só nação no planeta, né? Se o progresso vai conduzir o homem a ter na Terra uma única nação no planeta. E os gente falam, não, uma única nação não, porque a diversidade de climas, de costumes, não permite, tem que ter leis para cada região. Isso as nacionalidades. Porém, a caridade não ocupa espaço. O amor em exercício vai acontecer. Quando as leis humanas tiverem como base as leis de Deus. Quando o homem tiver como base as leis de Deus, as leis dos homens tiverem como base a lei de Deus, aí as coisas vão mudar no planeta. O planeta vai ser realmente um planeta melhor. Do ponto de vista físico e do ponto de vista moral também. Pode haver maldade ainda, mas é bem pouca. Né? Como diz o meu amigo Zé Ramalho, na sua música do Terceiro Milênio para Frente. Foi uma profecia que ele escreveu ali, eu acredito. Ele diz assim, quando o último adeus desse milênio despedir-se de toda a humanidade, haverá uma grande novidade entre átomos, íons e hidrogênio. Nascerá desse todo um grande gênio com enorme cultura, diferente, ensinando para todos claramente o porquê de uma causa ter efeito. Estará nosso globo desse jeito, do terceiro milênio para frente. Podem crer que daqui a uns 100 anos automóveis não queimam gasolina, não há mais reatores nem turbinas provocando ruídos desumanos. Nesse tempo os norte-americanos é que pedirão dinheiro para a gente. Nós faremos com eles prontamente tudo quanto que conosco eles têm feito. Estará nosso globo desse jeito, do terceiro milênio para frente.
Em 2500, mais ou menos, haverá mudança geral por toda parte. Os humanos escreverão a Marte, pegarão tags aéreos para Vênus. Já os grandes não zombam dos pequenos, porque o mundo só terá um presidente que vai unir Ocidente e Oriente, sem Senado, sem Câmara, sem prefeito. Estará nosso globo desse jeito, do terceiro milênio para frente. É claro que, de acordo com a doutrina espírita, uma só nação vai ser impossível, mas o amor vai falar mais alto. Quando o homem se transformar para melhor, matando o homem velho para surgir o homem novo. Então, todas as desgraças, entre aspas, que acontecem no planeta já estavam profetizadas. Tudo que está acontecendo no planeta já estava previsto. Interessante, mas está acontecendo exatamente igual. Então, que a gente tenha olhos de ver a mudança. E agradecer a Deus por fazermos parte desse processo, né? De sermos contemporâneos dessas mudanças, de estarmos comprovando as veracidades das profecias que estão acontecendo de fato. Mas tudo para o nosso bem. Em 1476, a peste bubônica tomava conta da terra. Muitas vidas foram dizimadas. 2 homens entraram em uma catedral medieval. Estavam apreciando os quadros que havia na grande catedral. Quando de repente pararam diante de um quadro, que era a figura de 2 anjos descendo de mãos dadas em direção a uma cidade que ficava na parte baixa das montanhas. Um dos homens disse assim: estamos vivenciando a peste bubônica. Eu não quero ver imagens de santos. Outro disse: essa imagem representa a pandemia, não é? É uma representação da lei áurea, né? Da lenda áurea, aliás. Aqueles 2 anjos representam um anjo de Deus e Lúcifer, o anjo do mal. Veja que Lúcifer, aquele de vermelho, ele tem preso ao seu cinto um pequeno saco. É naquele pequeno saco onde ele tem as sementes da pandemia, onde ele vai jogar. O outro disse: e aquele outro homem, aquele outro santo que tem um rosto tão bonito? Ele lá é um anjo do Senhor. E o que eles estão fazendo de mãos dadas? Disse: o anjo do Senhor está conduzindo Lúcifer e indicando para ele o lugar em que ele deve purificar com a pandemia. Olha que interessante. Então, aos nossos olhos, o que é ruim, na verdade, é bom. Porque tudo concorre para o bem. Embora não consigamos ver desse jeito. Mas se formos analisar profundamente, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Meus amados, como eu sempre falo nessas lives que eu tenho feito, parafraseando uma saudação escocesa de uma Escócia medieval ainda camponesa, que diziam uns para os outros quando se despediam, e eu mudei um pouco para este momento, eu quero fazer minhas palavras deles, dizendo assim: que os ventos sempre assoprem suas costas, te impulsionando avante. Que o sol da liberdade e da felicidade sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos e levando luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênção sempre caia sobre sua cabeça. E até nos encontrarmos de novo, que Deus os tenha tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado. Meus amados, no começo, nós fizemos uma prece para abrir a palestra de hoje, pedindo o concurso dos bons espíritos de Jesus e as bênçãos de Deus. E tudo isso aconteceu. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora só nos resta agradecer, porque a gratidão é divina e o agradecimento é uma
é uma extensão, né? É uma emanação dessa gratidão. Então, que possamos agora cerrar os nossos olhos para agradecermos a Deus. Se no início pedimos a proteção, rogamos o concurso de Deus, da espiritualidade de Jesus, agora só nos resta agradecer a Deus de amor e bondade por tudo que nos ocorreu nesta noite, pelo envolvimento que tivemos. E desejamos ardentemente, Senhor, que o planeta Terra mude para melhor o quanto antes, que os homens adquiram uma nova consciência, um comportamento embasado pelo Evangelho de Jesus, que consigam ouvir a voz da consciência e cada um possa escutar o seu anjo guardião. E entre no templo sagrado de cada coração, porque lá escutarão a voz da divindade, para que o planeta possa ser um planeta melhor doravante, que possamos concorrer para que essa mudança aconteça em nossas vidas. Que haja paz no nosso planeta tão sofrido, que haja melhor distribuição de renda, que os canhões sejam silenciados, que a paz seja uma constante em nosso planeta, que todos possam ser felizes, que as doenças possam ser acabadas, curadas, que os enfermos possam ter suas saúdes restituídas, e aqueles que ainda não passaram por esse merecimento, que tenham resignação e paciência, porque o amanhã certamente será melhor. E assim, certos das bênçãos de Deus nesse momento, com os corações cheios de gratidão, pedimos licença ao alto para encerrarmos os trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Quem deixou um copo de água e quiser bebê-lo agora, com certeza vai estar fluidificado.